O assunto do dia, embora pareça ser um assunto de menor importância diante de tudo que a gente vê acontecendo aos nossos olhos, foi o julgamento nos Estados Unidos do Johnny Depp e da Amber Heard. Ele é atriz, ele é ator, ela é atriz, ex-marido e mulher. Ela o acusou de ter cometido contra ela violência doméstica por um certo tempo, apresentou inclusive ferimentos, sinais, hematomas, queixou-se de ter sido abusada e submetida à violência sexual e pediu uma indenização que, no final, a justiça americana hoje negou, tendo reconhecido que todas as acusações que ela fez, tudo isto foi provado que não era verdade. Eu estou tocando nesse assunto porque todos os dias, principalmente nos tempos de hoje, todo mundo repete muito as coisas que todo mundo diz. Muita gente faz questão de não pensar. Outros desaprenderam de pensar. Outros não aprenderam a pensar. Então fica todo mundo, como regra, né? Muita gente é exceção, está fora disso, mas há muita gente que repete sempre as mesmas coisas, desde o politicamente correto, que foi uma forma de transformar o que é incorreto em certo. E aí você tem que começar a se violentar, você tem que começar a achar que tudo aquilo que você pode achar certo e tem o direito de achar, você não tem o direito, pelo menos, de dizer, de divulgar a sua ideia, de contrapor a sua ideia às ideias contrárias. Qualquer caso de acusação, como regra, no Brasil e em vários países do mundo, qualquer caso de uma acusação de uma mulher que se queixa de violência doméstica ou que se queixa de abuso por parte não apenas de homens desconhecidos, mas do seu namorado, do seu noivo, do seu marido, do seu amante. Todas essas acusações, a princípio, são verdadeiras até que se prove o contrário. Antigamente, a regra, em qualquer tribunal normal de um país civilizado, o peso, a carga, o ônus da prova, de fazer a prova, isto é, a obrigação de fazer a prova, é de quem acusa. Nós estamos vivendo hoje num país em que qualquer acusação transfere, feita por alguém, transfere para o acusado o trabalho, o ônus, a carga de ele provar que a acusação feita contra ele é injusta. Isto não é só contra os homens. Acusou-se alguém, presunção não é de inocência. A presunção é de culpa. A Constituição tinha que ser escrita, e logo, logo será, pelo Moraes, pelo Barroso, pelo Fachin. Deveria ser escrita, revista e escrita da forma torta, como ela é aplicada e interpretada. Na prática, o que a gente vê são os acusadores prevalecendo. Acusadores que vão desde qualquer um do povo, contra qualquer um do povo, até as acusações feitas pelos juízes da Suprema Corte de um país, que na verdade estão lá para julgar, mas se antecipam e se transformam em acusadores para depois, eventualmente, exercitar a sua função de julgar. Isto é uma depravação da justiça. Então, quando eu vejo, no dia de hoje, um julgamento como este, de dois atores famosos, uma atriz e um ator,
e vejo que ela, que acusou, que veio com o rosto marcado, que veio com sinais de lesões, que veio se colocando na condição de vítima absoluta daquelas acusações todas que eu falei, tudo isto caiu por terra ao longo de 6 anos que o processo levou, e agora ela foi condenada a pagar 15 milhões de dólares ao ator, ao ex-marido, e aí que isso sirva não de lição, mas de alerta, porque nós todos temos que estar alertas contra as fraudes, as farsas, as mentiras, as contrafações que a gente vê vindo de toda parte, de todo lado, as injustiças que são cometidas dentro da própria justiça que aplica a injustiça ao invés de aplicar a justiça. Está cansado de ver isso. A civilização, na sua regressão, na sua involução, no seu retrocesso, porque os ditos progressistas, o que fazem, como regra, é retroceder, é regredir. Progresso seria andar para frente, avançar. Mas que progresso é esse? Quando eu digo não há apenas mulheres vítimas, não estou dizendo que não há mulheres vítimas. Há, e são a maioria. Mas precisa acabar esta posição em que os homens são sempre os algozes. E as mulheres, mesmo não sendo vítimas, quando resolvem, por uma razão não nobre, às vezes torpe, fazer uma acusação mentirosa, injusta, caluniosa, difamatória, a palavra dela, dessa mulher, será desde logo transformada em verdade e que se transborde em luta o acusado para provar que ele tem razão, quando quem acusa é que tem que fazer essa prova. Eu estou aqui para tentar equilibrar a balança quando a balança tem que ser equilibrada. Eu sempre digo que nas minhas lives eu procuro ser justo. Posso errar, mas procuro ser justo. E uma das formas que a gente tem para procurar ser justo é não ter medo de dizer coisas que deixam de ser ditas pelo medo generalizado que as pessoas têm de falar certas coisas hoje, de contrariar o politicamente correto. Caiu de forma gigantesca a audiência do Jornal Nacional, da Rede Globo de televisão. Em 53 anos de Jornal Nacional, até hoje, é a maior queda num quadrimestre, e isto vem vindo de forma consistente. Aí começam alguns fazendo jogo de cintura, fazendo média. Não, isto se deve às redes sociais, ao streaming, que são essas plataformas, né? Netflix, Amazon, etc, etc, que comunicam tudo, põe filmes, põe música, põe isso, põe aquilo, e que isto faz com que caia a audiência, tenha caído e venha caindo a audiência do Jornal Nacional. Vejam, eu rebato esta argumentação como um argumento que me parece irrespondível. Se o Jornal Nacional tivesse a credibilidade que teve e que veio deixando de ter, evidentemente que as redes sociais ajudariam o Jornal Nacional a crescer. Mas como? Claro, porque o Jornal Nacional sempre amplificou, sempre ampliou as notícias. Então, quando você tem uma notícia que apareça de manhã, você já conhece a notícia, mas todo mundo corria à noite para ver o boa noite do apresentador e repassar a notícia.
e ver se a Rede Globo não trazia uma modificação da notícia, se não vinha um desmentido, se não trazia uma nova versão. Então, ainda que as redes sociais tragam as notícias durante o dia e todo mundo saiba de tudo, quando você tem um jornal de credibilidade, quando você tem um jornal que não tem partido, quando você tem um jornal com compromisso com a verdade, quando você tem um jornal que não distorce ou não oculta determinados fatos, você vai ver o jornal, porque você vai ver as notícias que você já conhece ampliadas ou trazidas à luz em forma de verdade mesmo, e não de fofoca, e não de fake. Então, o que está acontecendo com a Rede Globo, eu tenho dito, ela tropeçou nos próprios passos. E não é a Rede Globo, é a imprensa convencional, tradicional, que se recheou de pessoas ditas jornalistas, ditas jornalistas, e eu sou um jornalista há mais quase 60 anos, que se rotulou essa, esse jornalismo. O compromisso do jornalista é levar a informação verdadeira, correta. Se ele quer opinar, ele pode opinar. Assina o nome embaixo e opina. Escreve o artigo, dá a sua opinião, assina o seu nome. Mas quando ele está trazendo a notícia como notícia do veículo, da emissora de televisão, do jornal, da revista, do que seja, ele tem obrigação de ter o compromisso com a verdade. E aí, o fake news, a verdade que não é divulgada, a verdade que é distorcida, a desinformação que tanto arrepia as peles do senhor Fachin, tudo isso passa despercebido diante dos ministros ceguetas que não querem ver. Porque fake news não tem só na rede social. Fake news tem em toda parte. E não pode agora haver um bando de caçadores de fake news querendo descobrir só as fake news que lhes interessam. Então, o que é justo e injusto, todo mundo sabe. Só faz de conta que não sabe o injusto, que não tem vergonha, e que faz questão de ser injusto, porque é um torto. Há tortos e há direitos. Há pessoas do bem e pessoas do mal.